Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão de concurso. Tudo bem? É uma questãozinha simples, mas é interessante relembrar alguns conceitos, tudo bem? Vamos lá. A nossa questão é a seguinte. Um terreno plano. Não, veja, é um terreno plano. Vamos ler, depois a gente começa a desenhar, veja. Um terreno plano. Em um terreno plano, a sombra de um prédio em determinada hora do dia mede 15 metros. Próximo ao prédio e, no mesmo instante, um poste de 15 metros, um poste de 5 metros de altura, aqui é para ser uma vírgula, de altura, produz uma sombra que mede 3 metros. Então veja, o prédio ele projeta uma sombra de 15. O poste projeta de 5 metros de altura, projeta uma sombra de 3. A altura do prédio em metros é... Então veja, ele quer que calcule o quê? Ele quer saber qual é a altura do prédio. Como é que nós vamos resolver esse problema? Utilizando o nosso passo a passo. Primeiro, compreender o problema. Então vamos fazer uma releitura e tentar compreender o que está acontecendo. Vamos lá. Então veja que o que está acontecendo é o seguinte, veja, vou subir aqui um pouquinho, olha lá. Aqui está o chão, tudo bem? Existe um prédio, vou desenhar aqui o prédio. Existe aqui esse prédio, em um terreno plano, ou seja, o terreno é plano. Tá aqui o nosso terrenozinho aqui, pá, tudo bem? Plano, a sombra de um prédio em determinada hora do dia mede 15 metros. Então, temos que tentar imaginar o problema. Veja, lá longe existe um sol, os raios do sol vêm e incidem sobre o prédio, e isso faz com que o prédio ele projete uma sombra de 15 metros. Eu vou desenhar essa sombra aqui, 15 metros a sombra do prédio. Tudo bem? 15 metros a sombra do prédio. Então, esse comprimento da sombra aqui, é de 15 metros. Tudo bem? Capturou a ideia? E olha o que ele fala. Próximo ao prédio, ou seja, bem aqui pertinho do prédio, e no mesmo instante, um poste de 5 metros de altura. Então vamos desenhar o poste. Existe um postezinho aqui, que ele tem 5 metros de altura, produz uma sombra que mede 3 metros. Uma sombra que mede 3 metros. Então eu vou colocar aqui, uma sombra de 3 metros. Tudo bem? Aqui então é 3 metros. Ok? 3 metros. Vamos juntar aqui, só para ficar interessante. Veja, juntou aqui, pá, beleza? O que eu fiz aqui foi desenhar a situação que ele está descrevendo aqui. Veja, um terreno plano, em um terreno plano, a sombra de um prédio, está aqui o prédio, em determinada hora do dia mede 15 metros. Está aqui a sombra de 15 metros. Próximo ao prédio, existe um poste. No mesmo instante, um poste de 5 metros de altura produz uma sombra de 3 metros. E ele quer que eu fale para ele qual é a altura do prédio em metros. Essa é a pergunta. Aí vem a questão, como resolver esse problema? Nós compreendemos o problema, existe um prédio, ele projeta uma sombra, existe um poste de 5 metros de altura, ele projeta uma sombra de 3, o prédio projeta uma sombra de 15. Agora eu pergunto para você, como que essas informações vão me permitir calcular a altura do prédio aqui, que é x? Como essas informações vão me permitir fazer isso? Nós precisamos bolar uma estratégia. Tudo bem? Olha, olhando para as duas figuras que foram desenhadas, eu consigo perceber o quê? Que são dois triângulos. Que marca de triângulos são esses? São triângulos retângulos, porque o prédio ele é construído na vertical, formando um ângulo de 90 com o chão. Confere? O poste de energia também ele é enterrado no chão, formando um ângulo de 90 com o chão. O problema me diz que o terreno é plano. Ok?
Agora outro detalhe, veja, o Sol ele está distante da Terra, tão distante da Terra, que se eu tenho um prédio, e eu tenho um poste e um está pertinho do outro, na mesma hora do dia, o feixe de luz, quando ele vem do Sol e ele passa por sobre o prédio, ele vai chegar até o chão formando um certo ângulo alfa. Só que o Sol está tão longe da Terra que esse mesmo feixe de luz também vai passar por cima do poste, vai projetar a sombra no chão. E esse feixe de luz vai tocar o chão com também um certo ângulo de inclinação, que é o mesmo daqui. Tudo bem? Significa então que esse primeiro triângulo aqui formado pelo prédio, a sombra no chão, ele forma 90 graus com o chão e forma, né, e a projeção do prédio sobre o chão, ele forma aqui, né, essa linha que une o topo do prédio até o final da sombra, forma um certo ângulo alfa com o chão. No poste acontece a mesma coisa. Se eu pegar essa linha que junta o topo do poste até o chão, essa reta ela forma um certo ângulo alfa com o chão, que é o ângulo com que a luz está incidindo sobre o poste, sobre o prédio e sobre o poste. Aí, a nossa segunda parte aqui é bolar o quê? Uma estratégia para resolver. Estratégia. Bolar uma estratégia. Aí, como é que eu vou achar uma estratégia? Qual é? Aí eu venho a pergunta, ó, qual é a ferramenta matemática que me permite relacionar os lados de dois triângulos? Qual é? Eu sei, você sabe também. Você deve ter pensado o mesmo que eu pensei. Essa ferramenta matemática se chama semelhança. Desculpem a letra, hein? Se chama semelhança de triângulos. E existem vários casos de semelhança de triângulo. Qual é o caso mais básico, o que eu sempre memorizei e nunca esqueci na vida, que resolve 90% dos problemas? É esse caso aqui, ó. É o caso ângulo. Esse caso diz o seguinte: se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes, congruentes, então eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Então veja, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. São correspondentes. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é oposto à hipotenusa nesse triângulo. Aqui, o ângulo de 90 também é oposto à hipotenusa. Então, veja que o ângulo alfa, ele é adjacente ao chão aqui, tá vendo? Ou seja, ele é formado pela hipotenusa e esse cateto que toca o chão. Aqui acontece a mesma coisa, o ângulo alfa é formado pela hipotenusa do triângulo e o outro cateto que toca o chão. Então os dois ângulos são correspondentes, esse é correspondente a esse e esse é correspondente a esse. E veja, esse é congruente a esse e esse é congruente a esse, ou seja, esses ângulos têm mesma medida. Ou seja, esses dois triângulos, eles são o quê? São semelhantes, existe uma semelhança entre eles. E na matemática isso significa dizer que os seus lados são proporcionais, ou seja, x é diretamente proporcional a 5, assim como 15, que é a base aqui, veja, é diretamente proporcional a 3. Ou seja, os lados correspondentes são proporcionais. Aí é só vou colocar uma igualdadezinha aqui, pronto, fazer a razão entre esses valores. E aí nós temos uma regra de 3 simples, só fazer produto dos meios pelos extremos, então veja, 3 vezes x, 3x. 15 vezes 5, 15 vezes 5. Tudo bem? Vai ficar 3x é igual, quanto é 15 vezes 5? Exatamente, 75. E aí, o 3 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo, x vai ser igual a 75 dividido por 3, logo x é quanto? Exatamente, 25 metros. Significa dizer, então, que a altura do nosso prédio é de quanto? De 25 metros. Tudo bem? Vejam que eu me empolguei aqui, já pulei. Já fiz tudo de uma vez, pulei as outras etapas, né? Mas o nosso segundo passo é o quê? Bolar uma estratégia que era o quê? Aplicar a semelhança de triângulos. Foi o que eu fiz aqui.
Depois a nossa terceira etapa era executar a estratégia. Nós executamos aqui, encontramos o valor, que a altura do prédio é 25 metros. A nossa quarta etapa era fazer uma análise nesse resultado, né? Verificar se realmente esse resultado é o que eu estou buscando. X igual a 25 metros. Nós dissemos que o X era a altura do prédio. A altura do prédio é aquilo que está sendo perguntado. Então, realmente, esse valor é coerente. Veja, a sombra é de 15, a altura é de 25. Tá ok, né? Aqui 3 era 5. Então, está coerente o resultado. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus. E que a matemática esteja com vocês.